Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma reflexão. Aqui é o canal de Ivan Cristão. Vamos para mais uma reflexão no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Jezabel. Isso mesmo. Essa mulher que era uma princesa fenícia, né, de Tiro, que casou com Acabe. Isso mesmo, com Acabe, que era rei de Israel, que governava 10 tribos, quando houve a divisão, né, das tribos. E o Acabe, ele destacava muito na sua posição militar, na posição política, e ele se tornou esse rei. E sendo rei, ele casou com essa princesa chamada Jezabel, né? E ela se tornou o quê? Uma rainha. É isso mesmo, pessoal. Se tornou uma rainha. Ela era uma rainha, porém má. Isso mesmo. Má, manipuladora, controladora, autoritária, perversa. Isso mesmo. Hoje, se a gente for falar assim com todos esses pontos aqui dela de comportamento, de personalidade, a gente chamaria ela de narcisista. Né? Se for para falar, né, trazer para os dias de hoje. Por quê? Porque ela manipulava, ela influenciava o marido em tudo. Ela que mandava em tudo. Entende, pessoas? Então ela era autoritária, né? Então, o marido dela era o rei, mas quem mandava era ela. E hoje, pessoas, trazendo para hoje, o que acontece? Tem muitos homens que não estão assumindo a sua posição. Isso de pai, de chefe do lar, de pai, de esposo, de líder. E às vezes a esposa tem que assumir as funções do marido. E isso gera o que? Um peso muito grande, pessoas. Porque a mulher não foi feita para carregar aquilo que é responsabilidade do marido. É um peso muito grande. Porque, na verdade, pessoas, cada um de nós temos a nossa posição e a nossa responsabilidade. O homem não pode, como se fala, dar à luz um filho. Assim como a mulher não vai ter a força do homem. Então, são posições que cada um tem que assumir a sua posição, entendeu? Você imagina, por exemplo, nos nossos dias mesmo, o que acontece muito nos nossos dias? Tem muitas mães solo, que tem que criar o filho sozinha, que tem que trabalhar, levar o filho para a escola, tem que educar, tem que ser mãe, tem que ser pai. Gente, isso não é fácil. Porque ela não fez o filho sozinha. Isso não é fácil, é um peso muito árduo para a mulher carregar, né? Por quê? Porque às vezes o outro não quer assumir a sua posição. Ou pode ser o contrário também. A mulher que deixa, não quer e deixa tudo na mão do homem. Também para o homem trabalhar, cuidar da casa, educar o filho sozinho, fazer comida, também não é fácil, entende? Mas se cada um assumir o seu lugar, a sua posição, as coisas vão ter fluidez, não é verdade? Vai ter fluidez. Então, pessoas, é isso que acontecia. E ela cultuava um deus chamado Baal e Azerá. Eram esses dois deuses que ela cultuava. Isso mesmo. E aí ela trouxe essa cultura de adoração a esses deuses para Israel. Isso mesmo. Ela trouxe. E trouxe também centenas de profetas, tanto de Baal quanto de Azerá, para Israel. Isso mesmo. Ela fazia o que ela queria. Ela mandava e ela desmandava, né? Então, e aí, não contente com tudo isso, né? Ela perseguiu
e matou os profetas de Israel. Porém, alguns conseguiram se salvar, se escondendo em cavernas. Mas ela perseguiu, mandou matar quem ela quis. Tanto que dos personagens que ela tentou mandar matar era Elias, que fugiu, né? Então, é assim, ela era má. Ela, quando ela queria fazer, ela fazia. Então, ela assim, ela era muito má. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é o que está escrito em 1 Reis 21, capítulo 21, que fala sobre o rei. Ele tinha um palácio dele e o rei, do palácio dele, ele via a vinha de Nabote. A vinha toda bonita, toda verdinha. E o rei desejou, falou, eu quero essa vinha para mim. Porque como é perto do palácio, eu quero fazer uma horta com essa vinha. E eu vou comprar essa vinha. E o rei desejou. E foi lá e falou com o Nabote, ô Nabote, é o seguinte, me vende a sua vinha para mim? Eu te pago o preço que você quiser, porque eu quero fazer uma horta aí nessa vinha. Aí Nabote falou, não, de jeito nenhum, porque eu não tá à venda, não. Porque isso aqui é herança, herança de família. E herança de família, a gente tem uma tradição de passar para a família. Não vender, mas passar adiante para os familiares, né? E o rei não gostou disso, o rei ficou chateado, o rei ficou depressivo, o rei ficou frustrado. E o rei não gostou. Por quê? Porque eu quero aquela vinha para mim. Sabe aquela pessoa, gente, que tem tudo, porque o rei tinha tudo, mas tá de olho na grama do vizinho? Porque a grama do vizinho tá verde, tá bonita, aí cresce o olho, aí cobiça, aí deseja. Assim também às vezes acontece que às vezes tá de olho, não, ó, deixa eu ver a esposa do vizinho, o esposo do vizinho, e aí cresce o olho, aí tem cobiça. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Cuidado com a cobiça. Cuidado. Porque o rei tinha tudo, mas ele cobiçou a vinha do seu vizinho. Isso mesmo. E aí, o que aconteceu, pessoas? Acabe, ele ficou muito triste. Ficou deprimido. Isso mesmo, ficou deprimido, não quis comer, foi deitar, ficou aborrecido. E a mulher dele falou, o que você tem? Qual é o seu problema? O que você tem? Por que você não quer comer? Aí ele foi contar toda a história para ela. Não, porque eu fui lá, conversei com o Nabote, eu queria comprar o campo dele, ele não quis me vender o campo, sabe, aquela coisa de vítima? Então, eu estou chorando porque eu estou frustrado, eu estou deprimido, eu estou me lamentando, porque isso, porque aquilo, porque isso. A mulher virou para ele e falou assim, homem, que rei que você é? Você realmente está governando Israel? Que tipo de rei você é? E é uma boa pergunta para mim e para você. Que tipo de rei e rainha nós estamos sendo? Estamos governando? Como que está o nosso governo? Porque um rei que fica chorando, que fica depressivo, qualquer coisa, que se lamenta, fica parecendo um bebê, sabe aquele bebê chorão? Não, tá tudo errado. Aí sabe o que ela fez? Falou assim, tá bom, seu problema é esse? Então levanta daí, vai comer sua comida, vai alegrar seu coração, porque eu, sua mulher, vou te dar o que você quer. Eu vou te dar o que você deseja. Gente, mostra nitidamente quem mandava. Tá nítido aqui quem mandava em tudo aqui. Nítido. Ele era o rei.
Mas quem estava exercendo ali era ela, não era ele. E aí ela traçou um plano. Qual foi o plano que ela traçou? Escreveu carta como se fosse o rei. Isso mesmo. Escreveu carta como se fosse o rei. Mandou essas cartas para os nobres e para os príncipes. Fazer um jejum. Convidar Nabote. Mandou 2 homens malignos para ser testemunhas falsas. Para testemunhar contra Nabote. E que ele tinha blasfemado contra o rei e contra Deus. E que ele fosse apedrejado. E assim foi. Ela armou uma cilada para Nabote. Cuidado com a cilada. Lá em Efésios 6:11 fala que nós temos que revestir de toda a armadura de Deus, estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Foi uma cilada que ela armou para esse homem. E ela conseguiu, matou o homem. Quando ela conseguiu que matou ele, sabe o que ela fez? Ô rei, vai lá, toma posse da sua vinha. Vai lá, pega a sua vinha para você. O rei, gente, foi omisso. Em vez dele perguntar o que aconteceu, quem matou ele, por quê? Não, ele foi omisso. Sabe aquela pessoa que vê todas as coisas, mas finge que não vê? Sabe aquela pessoa que não tem coragem de fazer e que sabe o que o outro está fazendo e não intervém? Não faz nada, é conivente com o erro. Era esse homem, ele era conivente com o erro. Isso mesmo. E ele não teve remorso nenhum, ele foi e tomou posse da vinha. Foi. Só que o que aconteceu? A justiça divina veio. A justiça divina veio. Pode passar céus e terra, mas a justiça vem. E Deus levantou, ungiu um homem chamado Jeú, levantou ele como rei para assumir o lugar dele, de Acabe, mandou matar os 70 filhos dele. Esse homem entrou no palácio, chegou lá no palácio, pegou a Jezabel, jogou da janela para fora, ela caiu do outro lado, e os cães vieram para cumprir a profecia de Elias, comeu o corpo dela, só deixou os ossos, os pés e as mãos, porque os pés caminhavam para a perdição, as mãos dela era para adorar deuses estranhos, nem os cães quiseram comer. E aí, pessoas, aí aonde que a gente chega aqui é a reflexão, nossa reflexão hoje. Ele era um homem pacífico demais, vítima demais, e ela já era agressiva e autoritária demais. Nenhum nem outro é bom. Eles eram opostos. Veja, com o autoritarismo dela, ela cometeu perversidade, ela matou pessoas, ela armou ciladas, ela só fez coisas ruins. E ele, com a passividade dele, tinha autoridade, mas era pacífico. É aquela pessoa que aceita tudo, que todo mundo manda nela. E ela baixa a cabeça. Ela precisa da aprovação do outro. E tem muita gente assim como eles. Existe, gente. Gente que gosta de mandar e desmandar, de maltratar o outro, de ofender o outro, de oprimir o outro. E o outro tem gente também que é pacífico demais, que aceita tudo, sabe? Que não assume sua posição, que é humilhado. Entende, pessoas? E isso não é bom. Porque a pessoa, o Acabe, o que ele fez? Ele foi omisso. Com a sua passividade, contribuiu para manipular a morte de outra pessoa. E não adianta falar, eu não vi nada, não vi nada. Não, viu sim, você contribuiu. Porque você tinha autoridade, mas não exerceu a sua autoridade. Não assumiu a sua posição. Ficar calado, silenciar diante de coisas erradas, isso também é injustiça. Isso também é uma escolha. Sabe, pessoas? E ela era uma mulher tóxica. Uma mulher que não tinha limite para ela. Não poupava ninguém.
Ela fazia o que bem entendia. Mais pessoas, o que é correto? Trazendo a reflexão, buscar o equilíbrio. Quando a gente busca o equilíbrio das coisas, das nossas atitudes, a gente vai ser pessoas assertivas nas nossas escolhas. Vamos ser pessoas assertivas nas nossas decisões. Vamos ser pessoas assertivas na nossa postura. Entende, pessoas? Então, nem um lado, nem o outro estava bom, estava tudo errado. Ser passivo demais não é bom, porque as pessoas vão montar em cima de você. Ser agressivo demais, autoritário demais também não é bom, porque você vai achar que é dono de tudo e pode pintar e bordar. Não é bom. Nós temos que buscar o equilíbrio. E Deus nos manda buscar o equilíbrio. Tudo que é demais não é bom. Busca o equilíbrio, você vai ser uma pessoa assertiva e vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Você vai ser bem-sucedido no teu lar, na tua casa, na tua empresa, na tua igreja, em tudo que você fizer, você vai ser uma pessoa assertiva. Eu deixo essa reflexão para o teu coração e que Deus fale mais contigo, tá bom?